Muito bem, mochila de emergência. Você sabe o que colocar dentro dela? Bom, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Eu estou com uma relação de materiais aqui que foi solicitado por várias pessoas no nosso canal, que nós fizéssemos uma relação de material de mochila de emergência. A mochila de emergência também é conhecida como BOB, que é uma sigla em inglês, ou mochila de fuga, mochila para 72 horas. A ideia é que você tenha 3 dias de apoio para se deslocar de um ponto A para um ponto B, ou seja, um local que está conturbado ou que tem algum tipo de problema, né, uma convulsão social, uma enchente, uma coisa dessa, para um local seguro. Primeira coisa, 3 mudas de roupa de baixo. 3 mudas de roupa de baixo ali, cueca, calcinha, sutiã, meia, tá? É interessante que você tenha isso para poder utilizar, dá tempo de utilizar, lavar e sempre vai ter uma lavada. Um moletom completo. Quando eu digo moletom completo, é porque é uma roupa confortável. Ela funciona como um pijama, por exemplo, como um agasalho na parte da noite, tá? Mas ela permite que você realmente relaxe, você consiga descansar. Um boné ou chapéu é interessante que você consiga proteger a cabeça do sol e também a sua face, a orelha. Então, se você puder ter um chapéu, é interessante. Lençol. No caso de um lençol claro, tá, um lençol branco ou a cor clara assim, ele vai servir, por exemplo, não só para você utilizar, mas para você sinalizar. Então o lençol ele é um meio de sinalização interessante. E se você tiver numa noite muito quente e você se cobre completamente com lençol, você ainda se isola de algum inseto, alguma coisa assim. Então eu sempre acho interessante um lençol. O saco de dormir, normalmente. Guarda-chuva. É interessante que você tenha um guarda-chuva? Se for um guarda-chuva pequenininho, sim, eu levaria um guarda-chuva pequeno. Vou me fixar somente na capa de chuva. Também é uma outra opção. Mas a capa de chuva, ela tem outras vantagens. É que ela colocada por cima de uma outra roupa, como ela é um tecido artificial, ela vai ajudar como agasalho. Um plástico de 2,5 por 2,5. Pode ser aquele plástico preto que a gente compra em loja de material de construção, assim como pode ser uma lona, aquelas azuis ou amarelas que a gente encontra no supermercado. Cordinha de varal. Então, cordinha de varal é barato, ela é vendida normalmente em quantidade de 10 metros ou 5 metros, e com isso, mais essa lona, que eu falei, esse plástico, você vai conseguir montar um todo razoável para fazer um abrigo muito bom. Material de higiene pessoal. Nós estamos falando de 72 horas, então pasta de dente, escova, um sabonete, é suficiente aí para sua higiene pessoal. Mas você pode não ter tempo de utilizar tudo isso, né? Uma toalha também, uma toalha pequena, né? De mão, para poder enxugar. Então é interessante que você tenha também lenço umedecido. O lenço umedecido ele quebra muito galho nessa higiene pessoal no momento de emergência. Alimentos de consumo rápido. Então, barras de proteína, macarrão instantâneo, coisas que você possa consumir, pacote de bolacha, que você possa consumir com relativa rapidez e de preferência que você não precise parar para cozinhar. Macarrão instantâneo, por exemplo, você vai ter que parar para cozinhar. Arroz, eu posso levar também uma garrafinha de PET com arroz, mas eu vou ter que parar para cozinhar. Então vamos procurar alguns alimentos de consumo rápido. Obviamente, fósforo ou isqueiro, lanterna, não preciso explicar para quê. Rádio de pilha. O rádio de pilha é o que lhe mantém informado do que está acontecendo à sua volta. Então é um recurso que a Defesa Civil tem para informar as pessoas sobre o que está acontecendo. Pilhas e baterias reserva, tanto para o rádio como para a lanterna. Vela, e aí eu brinco sempre, eu falo, para que serve a lanterna? Para procurar a vela na mochila. Então a gente economiza as baterias utilizando vela. 1 ou 2 velas dão para 3 dias sem problema nenhum, até porque a gente não vai deixar a vela acesa a noite inteira. Uma faca grande ou um facão, alguma coisa que lhe permita fazer um trabalho um pouquinho mais pesado. Apito. É muito interessante se você quiser sinalizar, o apito ele permite que você, mesmo numa mata densa, a mais de 200 metros você consegue ouvir uma pessoa apitando. Então você consegue pedir socorro ou
informar alguém que você está chegando. Então o apito é sempre interessante. E no meio da rua é interessante o apito estar à mão como uma medida de segurança. Então se você sente que você está sendo ameaçado, você começa a apitar, chama a atenção de todo mundo e o meliante ele não vai se arriscar. Luvas. É interessante que a gente tenha uma luva boa, tá? Não só para proteger do frio a mão, mas também para poder fazer alguns trabalhos. Então, às vezes, aquela luva de jardinagem, ela cumpre as duas missões, nem esquenta tanto, nem protege tanto, mas ela cumpre as duas funções. Ou então duas luvas, uma luva de couro para proteger a mão e uma luva de lã, por exemplo, para se proteger do frio. Material de primeiros socorros, aí cada um sabe onde lhe dói o calo, eu sei o que eu sei fazer, o que eu sei prestar de primeiros socorros, então eu tenho material adequado ao que eu sei fazer. Não adianta eu ter um material de primeira qualidade se eu não sei usar. Material de costura, e é interessante que você desenvolva a habilidade de costura, vamos fazer um vídeo sobre isso. Material de anotação, caso você precise deixar alguma mensagem para alguém, mandar alguma mensagem para alguém, anotar alguma coisa importante que você esteja precisando ou passando. Caneca e talheres metálicos, né? Então, isso aqui é uma relação mínima. E isso aqui já vai ter um acréscimo de peso muito grande. A mochila vai ficar bem volumosa e, como eu já falei aqui algumas vezes, a mochila ela é individual. O material que você leva é de acordo com as suas habilidades e de acordo com a sua capacidade física. Eu não posso fazer uma mochila dessa com tudo isso que está aqui para uma pessoa idosa se ela não vai conseguir carregar. Então uma opção é utilizar-se do carrinho de feira. Tá? O carrinho de feira ele permite que uma pessoa que não tem tanta capacidade física assim possa carregar um peso razoável, um idoso, uma criança. Ele consegue puxar o carrinho de feira com o material dentro e ele tem mais ou menos o tamanho de uma mochila. Então isso aqui é uma ideia. Mais importante do que essa relação de material, que é um pontapé inicial, é você fazer a sua mochila de fuga para cada pessoa da família e você testar. Saia com essa mochila e faça um acampamento de um dia. Saia com essa mochila e faça um deslocamento de 5, 10 quilômetros, para ver se ela não está incomodando, para ver se você não tem que arrumar. É importante que nós levemos a sério a mochila de emergência, que todas as vezes, hoje em dia, no mundo, em que existe a previsão de algum problema mais sério, as autoridades recomendam que as pessoas façam uma mochila de apoio aí para 3 dias, ok? Prepare-se e sobreviva. Quase 50 anos aí estudando o assunto, com experiências práticas muito fortes. As crises chegam sem aviso. Se você não tivesse preparado, você vai ter que contar apenas com a sorte. E qual é a sua responsabilidade? Proteger e prover a sua família. E o primeiro item é a alimentação. Para isso nós escrevemos o nosso livro, Conservação de Alimentos. Clique no botão e você vai poder aprender várias técnicas, várias dicas para montar o seu estoque de alimentos.